3 semanas após o funeral do meu avô, Connor Shaw, minha mãe enviou uma mensagem de texto em grupo, reunião de família domingo, 15 horas. Pontualidade. Sem explicações, sem rodeios. Apenas uma exigência. E como uma tola, eu fui. A casa estava exatamente como eu me lembrava, arbustos bem cuidados, persianas azuis, um balanço na varanda que ninguém nunca usava. Mas algo estava diferente no momento em que pisei lá dentro. Não era a iluminação, nem o silêncio. Era o arranjo. Minha família estava sentada rigidamente na sala de estar, e 2 estranhos de ternos bem cortados já esperavam. Siena, disse minha mãe, com aquele sorriso fixo que ela usava em almoços da igreja e eventos beneficentes da escola, aquele que nunca alcançava seus olhos. Conheça nossos consultores de família. Ela gesticulou para os 2 homens como se fossem velhos amigos, como se aquilo não fosse uma emboscada com um código de vestimenta. Um deles se levantou para apertar minha mão. Eu não me movi. Olhei para minha irmã, Patrícia, que encarava o próprio colo como uma criança repreendida, e depois para meu irmão mais novo, Marvin, cujos olhos estavam vermelhos, mas secos. Meu padrasto, Josh, estava parado perto da lareira, braços cruzados, como se tivesse ensaiado aquela pose por semanas. Gostaria de um café? Perguntou minha mãe. Coloquei minha pasta de couro no colo e cruzei as pernas. Não. Gostaria de saber por que estou aqui. Porque somos família, ela disse, a voz melosa e encenada, e seu avô gostaria que trabalhássemos juntos. Foi então que percebi o que era aquilo. Não era uma reunião, nem uma conversa. Era uma apresentação. Um esforço coordenado para me fazer entregar a única coisa que eles não conseguiram roubar dele enquanto estava vivo, seu legado. E, para o azar deles, eu tinha vindo preparada. Meu avô, Connor Shaw, não era apenas o homem que me criou, ele era a razão pela qual eu acreditava em estrutura, em planilhas, em cumprir as promessas que você faz, mesmo quando ninguém está olhando. Ele fundou a Vanguard Solutions aos 27 anos, com uma picape enferrujada e um empréstimo de um vizinho baseado apenas em um aperto de mãos. Quando nasci, já era um fornecedor multiestadual de madeira, isolamento e compósitos de concreto de nível comercial. Todo empreiteiro em um raio de 5 condados conhecia seu nome. Quando criança, enquanto minha irmã pedia sapatos brilhantes e Marvin brincava com trens, eu pedia para visitar o armazém. Amava o cheiro forte de pinho, o zumbido das empilhadeiras, a forma como a voz do vovô ecoava pelas vigas de aço enquanto ele caminhava pelo chão. Aos 12 anos, ele me entregou meu primeiro livro Razão e disse: "Vamos ver como seu cérebro lida com colunas em vez de giz de cera." Eu fiquei fascinada. Minha mãe, Diana, nunca entendeu. Ela gostava de coisas boas e as queria rápido. Uma vez, ela me disse: "Seu avô constrói armazéns, eu construo uma vida." Essa vida incluía 3 cartões de crédito estourados, um Mercedes alugado e uma porta giratória de compras em momentos de crise, retiros em spas rotulados como recuperação emocional, bolsas compradas em liquidação e galas de caridade para fazer networking. O testamento foi lido 2 semanas após o funeral, em uma sala de conferências com painéis de madeira que cheirava a lustramóveis e couro antigo. Minha mãe vestia seda preta e óculos escuros enormes, como se tivesse saído de um cenário de novela de baixo orçamento. Patrícia afungava baixinho durante o preâmbulo. Marvin parecia apenas confuso. O executivo, Sr. Reed, manteve a voz firme enquanto passava pelas formalidades, pequenos legados, uma doação de bolsa de estudos para a universidade onde o vovô se formou, um pequeno fundo para um funcionário aposentado. E então, a minha neta, Siena Maxwell, deixa o restante da minha propriedade, incluindo, mas não se limitando a, todas as ações restantes da Vanguard Solutions, minhas contas de investimento pessoais, bens imóveis e bens pessoais. A sala congelou. Senti a reação antes de ouvi-la. Isso é uma piada, minha mãe cuspiu, empurrando os óculos para a testa. Ele deve ter se confundido. Leia de novo. Já li várias vezes, Sra. Shaw, Reed respondeu, imperturbável. Seu pai foi explícito. Patrícia ofegou como se fosse uma fala de uma peça de teatro.
Ele amava todos nós. Ele não escolheria favoritos. Marvin não disse uma palavra. Ele apenas esfregava as mãos, como se não soubesse o que fazer com elas. Isso não está acontecendo, minha mãe sussurrou. Mas estava. Naquele momento, eu não era apenas sua neta, eu era a única herdeira de tudo que Connor Shaw havia construído do zero. E eu não estava pronta. Mais tarde naquele dia, no estacionamento, minha mãe se aproximou de mim com veneno calmo na voz. Apenas assine tudo, ela disse. Eu dividirei de forma justa. Garantirei que todos sejam cuidados. Eu não respondi. Não porque estivesse insegura, mas porque precisava escolher minhas palavras cuidadosamente. Preciso de tempo para pensar. Ela estreitou os olhos. Isso não é seu, Sienna. É nosso. Dinheiro de família, legado de família. Não foi isso que o vovô disse. A máscara dela caiu. Ele foi manipulado. Você passou muito tempo com ele. Ele não estava bem. Mas ele estava. Ele havia atualizado o testamento 6 meses antes de sua morte, completamente lúcido, completamente intencional. Lembrei-me bem daquele dia. Ele havia me sentado em seu escritório e dito, eles vão odiar isso, mas eu construí isso para alguém que entende o custo que teve para mim. Essa pessoa não é sua mãe. Não foi um elogio. Foi um fardo, uma responsabilidade. E agora era meu. A primeira mensagem chegou naquela noite. Era de Patrícia, por favor, não deixe isso estragar tudo. Ainda somos sua família. Então minha mãe, você vai entender quando tiver seus próprios filhos. A família vem em primeiro lugar. Então Marvin, uma única palavra por mensagem de texto a 1h30 da manhã. Por quê? Pela manhã, minha caixa postal estava cheia. Velhas amigas da minha mãe, mulheres que eu não via desde os bazares de bairro no ensino fundamental. Sienna, estou com o coração partido. Sua mãe sempre falou tão bem de você. Isso é uma decepção. Decepção, essa palavra aparecia muito. O que eles não viam, o que nunca se importaram em entender, era o que o vovô e eu realmente havíamos construído juntos. Não apenas uma relação de negócios, mas um laço forjado em respeito mútuo. Eu não herdei como em uma loteria, eu ganhei uma planilha, um telefonema noturno, uma visita ao armazém de cada vez. Mas nada disso importava no tribunal da opinião familiar. 2 dias depois, Marvin apareceu na frente do meu apartamento. Sem ligar, apenas sua figura curvada na câmera de segurança do lobby, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco, parecendo uma criança que esqueceu o dever de casa. Quando abri a porta, ele não entrou. Não estou aqui para discutir, ele disse. Ok. Ele ergueu os olhos, injetados de sangue, mas focados. A mamãe está pirando. Ela já está ligando para corretores de imóveis. Diz que precisa refinanciar a casa antes que você congele os bens. Eu pisquei. Não congelei nada. Ela não acredita nisso, Sienna. Eu só queria te avisar. Ela está planejando algo. Então ele foi embora. Sem abraço, sem aperto de mão. Apenas voltou pelo corredor, como se não soubesse mais onde pertencia. Fechei a porta e fiquei ali em silêncio. Não triste, não irritada. Apenas vazia. Estava começando. Naquela noite, Ed, meu namorado e a única pessoa que não me tratava como um caixa eletrônico com alma, trouxe comida e segurou minha mão enquanto eu olhava fixamente para meu arroz. Eu quero que você conheça alguém, ele disse gentilmente. O nome dela é Raquel Flynn. Ela é uma advogada de testamentos, velha amiga da faculdade de Direito. Ela não é para uma briga, a menos que você precise de uma. Ela é para proteção. Não respondi, mas assenti. Na manhã seguinte, liguei para Raquel. Encontramo-nos em um escritório tranquilo acima de uma floricultura. Sem mesas de mogno ou paredes de vidro intimidadoras, apenas plantas, luz natural e alguém que ouvia sem interromper.
Depois de ouvir tudo, ela recostou-se, dedos entrelaçados. Você já está no meio de uma campanha de pressão coordenada, ela disse. Táticas clássicas de culpa familiar. Mas, com base no testamento e no que você me disse, você está em terreno legal firme. Não quero brigar com eles, eu disse. Só quero que pare. Então nos preparamos, ela disse. Apenas no caso. Documente cada mensagem, cada correio de voz, cada visita. E não assine nada, não importa como chamem. Concordei. Parecia simples, até que a próxima mensagem chegou. Era uma foto, minha mãe comprando móveis de pátio. Terapia de varejo através do luto, ela legendou. #autocuidado. No mesmo dia, ela me mandou uma mensagem afirmando que não podia pagar a conta de luz. E foi então que comecei a imprimir tudo. O convite formal chegou na forma de uma mensagem de texto da minha mãe, domingo, 15 horas. Casa. Vamos resolver isso. Traga sua documentação. Sem assinatura, sem emoji, apenas uma granada com carimbo de hora. Raquel não gostou. Isso parece uma emboscada, ela avisou. Eu respondi, mas não estou entrando às cegas. Ela se ofereceu para vir. Eu recusei. Preciso encará-lo sozinha, mas quero você esperando por perto. Uma mensagem, ela disse, e estarei na porta em 60 segundos. Cheguei exatamente às 14h59. As cortinas estavam fechadas, a varanda cheirava levemente ao perfume dela, o que me dizia que ela estivera lá fora antes, provavelmente ensaiando. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater. Siena, ela exclamou, cabelos recém-arrumados, dentes brilhando como um pôster de campanha. Bem na hora. Dentro, a sala de estar estava arranjada como uma audiência. Patrícia sentava na beirada do sofá, coluna rígida, mãos entrelaçadas no colo. Marvin ao lado dela, olhos baixos. Meu padrasto pairava perto da lareira como um segurança. E lá estavam eles, os dois homens de terno sentados nas poltronas geralmente reservadas para a família. Blocos de notas legais, pastas, alianças de casamento nas mãos esquerdas, sorrisos largos demais. Estes são o Sr. Carter e o Sr. Harrison, disse minha mãe, gesticulando grandiosamente. Eles gentilmente se ofereceram para nos ajudar a desenrolar este lamentável mal-entendido. Eu assenti, mas não ofereci um aperto de mão. Eu não estava ali para ser educada. Apenas uma cadeira estava livre, uma de madeira com encosto alto, colocada diretamente em frente a todos eles, assento de interrogatório. Sentei-me sem dizer uma palavra e coloquei minha pasta de couro no colo. Gostaria de um café? Minha mãe perguntou novamente, ainda presa à sua desesperada ilusão de civilidade. Estou bem. Vamos ao que interessa. O Sr. Carter pigarreou. Estamos aqui hoje porque sua família está profundamente preocupada com o estresse que isso causou. Ninguém quer uma disputa prolongada, especialmente quando a intenção de seu avô era claramente que a família permanecesse unida. Deixei o silêncio se estender. Ele escreveu um testamento, minha mãe interveio, a voz melosa e firme. E não estamos contestando isso, querida. Mas certamente você concorda que dividir tudo entre nós seria mais harmonioso? Harmonia não estava no testamento. O Sr. Harrison abriu sua pasta, deslizando uma pilha de documentos pela mesa. Este é um acordo de redistribuição voluntária. Você mantém uma porcentagem saudável, 20%. O restante retorna à família, como sempre foi entendido. Entendido por quem? Patrícia finalmente falou. O vovô estava doente, Siena. Ele não estava pensando claramente. Ele pensou que você saberia o que fazer. Eu sei, eu disse calmamente, e é por isso que não vou assinar isso. Marvin se mexeu. A mamãe disse que se não resolvermos isso agora, podemos perder a casa. E por que isso? Perguntei, ainda calma. Alguém pegou uma segunda hipoteca de novo? A expressão da minha mãe rachou por uma fração de segundo antes de voltar ao lugar. Siena, não faça isso.
Sr. Carter interveio. Seria lamentável se essa ação judicial com alegações de influência indevida pudesse manchar a reputação da propriedade. Lá estava. A ameaça, disfarçada em jargão legal e couro polido. Coloquei a mão na pasta. Antes de responder, gostaria de esclarecer uma coisa. Olhei para Josh. 6 meses atrás, você mencionou a enfermeira do vovô que já havia dado um depósito em uma propriedade em Palm Beach. Isso foi com dinheiro de herança que você ainda não havia recebido? A boca dele abriu, depois fechou. Tem uma gravação, continuei, e um rastro de documentos. O sorriso da minha mãe desapareceu. Abri a pasta e coloquei uma folha, uma impressão do livro Razão do meu avô. Sua caligrafia, empréstimo de Ana, $30.000. Ela disse que era para a faculdade do Marvin. Ouvi depois que era um cruzeiro de crise. Última vez. Então a próxima, uma foto datada do Instagram dela, tomando champanhe a bordo de um navio, legenda, mereci isso. Hashtag abençoada. Olhei para os 2 consultores. Ainda sentem vontade de fazer a papelada hoje? Eles não responderam. Ninguém mais respondeu. Minha mãe se levantou tão de repente que a cadeira raspou no piso de madeira. Sua ingrata. Eu não me encolhi. Apenas deslizei outro papel pela mesa. 8 de maio, você disse ao vovô que Raquel precisava de uma cirurgia dentária de emergência. Ele te deu 20.000. Olhei para Patrícia. Você estava em Riverside naquele fim de semana, pacote de spa, certo? Lembro-me do roupão monogramado. Patrícia empalideceu. Josh praguejou baixinho. Siena, isso é baixo. Revirar as anotações de um homem morto para distorcer sua memória contra a própria família. Ele não estava confuso, eu disse. Ele estava exausto. E ele manteve registros porque sabia que isso aconteceria. Peguei o último item da minha pasta, um envelope selado, ligeiramente gasto, endereçado com a caligrafia sinuosa do meu avô, para Siena, se eles vierem atrás disso. Eu não o abri. Não precisava. Mas os 2 homens de terno já estavam se mexendo em suas cadeiras, a confiança esvaindo de sua postura. O Sr. Carter ajeitou a gravata. Senhora Maxwell, fomos informados de que esta seria uma conversa cooperativa. Nunca seria isso. E vocês não são conselheiros jurídicos, são? Apenas corretores de pressão. Virei-me para minha mãe. Você não lhes disse que já contratei uma advogada de verdade, não foi? Ela está em um carro lá fora. Uma palavra minha e ela estará na porta em 60 segundos. Os 2 consultores se levantaram quase em uníssono. Pedimos desculpas, um murmurou, fechando a pasta. Senhora Shaw, não tínhamos conhecimento de qualquer representação legal pendente. A expressão da minha mãe virou pedra. Isso não acabou, ela sibilou. Na verdade, eu disse, levantando-me, acabou. Reuni meus documentos, lenta e deliberadamente. Não estou assinando nada. Não vou permitir seus gastos e não vou deixar você reescrever o passado só porque o presente não te convém mais. Você nos deve. Eu devo ao vovô. É a ele que estou orando. Então Marvin se levantou. Todos congelaram, até mesmo Josh. Eu não sabia, Marvin disse baixinho, sobre o cruzeiro ou o spa, ou que você usou meu nome para tirar dinheiro dele. Ele olhou para a mamãe. Você disse que Siena era egoísta, mas você mentiu sobre tudo. Marvin, sente-se, ela estalou. Não. A palavra soou como um sino. Ele se virou para mim. Posso ir com você? Eu assenti. Vamos. Josh deu um passo à frente, peito inflado. Sua? Levantei meu telefone. Esta conversa foi gravada. Ele parou de repente. Saímos em silêncio, passando pelos rostos atordoados de uma família que sempre presumiu que eu cederia. Desta vez não. Raquel já estava fora do carro quando saímos na garagem.
Você está bem? Ela perguntou, olhando para Marvin. Ele está comigo, eu disse, e terminamos aqui. Atrás de nós, a porta bateu tão forte que a luz da varanda piscou. Mas, pela primeira vez, eu não olhei para trás. Marvin não falou muito no caminho de volta. Ele sentou no banco do passageiro, olhando para frente, os dedos ocasionalmente apertando o cinto de segurança. Quando chegamos ao meu apartamento, ele me seguiu para dentro sem perguntar se poderia ficar. Ele já sabia. Você fica no sofá, eu disse. Ele se dobra. Os lençóis estão limpos. Ele assentiu. Obrigado. Não conversamos sobre o que aconteceu, não naquela noite. Apenas sentamos em silêncio. Fiz chá, ele bebeu. Eu rolei e-mails, e ele olhou para o teto. O silêncio não era pesado, era curador. Na manhã seguinte, eu tinha um plano. Voltei para a casa do vovô, aquela que eu agora legalmente possuía, mas não havia tocado desde o funeral. Destranquei a porta da frente, o ar estava viciado com memórias e poeira. Fui direto para o escritório dele. O cheiro de papel velho, cedro e borra de café ainda pairava. A mesa estava exatamente como ele a deixará. Abri a gaveta central e encontrei o diário. Folheando suas páginas, vi tudo, datas, números, nomes, anotações em sua caligrafia nítida e descomplicada. E uma nova nota que eu havia perdido na primeira vez, rabiscada na margem perto do final. Siena tem o que Diana nunca aprendeu, restrição. Clareza. Se ela escolher liderar este negócio, ele pode sobreviver a mim. Se ela escolher amá-lo, pode nos sobreviver a ambos. Sentei lá por muito tempo, apenas respirando. Naquela tarde, encontrei Raquel para almoçar e mostrei-lhe o diário. Ela me ajudou a registrá-lo como prova suplementar no Tribunal de Testamentos, selando qualquer brecha que pudesse ser explorada mais tarde. Também redigimos a documentação para um pequeno fundo educacional em nome de Marvin, apenas o suficiente para apoiar sua graduação sem amarrá-lo à coleira de ninguém. Raquel assentiu enquanto eu assinava. Isso é limpo, justo, generoso. Quando cheguei em casa naquela noite, Marvin estava lendo uma das antigas revistas comerciais do vovô no sofá. Sabe, eu disse, encostada no batente da porta, ele sempre quis expandir o negócio para materiais ecológicos, madeira ecológica, concreto térmico. Mas o conselho não se movia rápido o suficiente. Marvin ergueu os olhos. Lembro-me de ele reclamar disso durante o jantar. Eu sorri. O que você diria a um estágio? Trabalho de verdade, sem atalhos. Ele piscou. Você está falando sério? Completamente. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Alívio, esperança, talvez um traço de orgulho. Então, sim, ele disse, eu gostaria. Batemos canecas de chá gelado em um acordo silencioso. Não era o tipo de legado que minha mãe queria. Era melhor. Um ano depois, reabri as portas da Vanguard Solutions. Não como a neta silenciosa, mas como seu próximo capítulo. Marvin agora gerencia nossa divisão ecológica enquanto termina a faculdade. Ele está se tornando o tipo de homem que o vovô esperava que ele fosse, tranquilamente capaz, firme, focado. Patrícia me procura às vezes, de maneiras pequenas e cuidadosas. Eu não abro a porta completamente, mas também não a fecho. Minha mãe desapareceu para outro CEP por enquanto, e isso está tudo bem. Algumas heranças são medidas em dinheiro. Outras são medidas em cicatrizes, em escolhas, em silêncio. O vovô não me deixou seu império por favoritismo. Ele o deixou porque eu era a única que não o queimaria até o chão. Em seu diário, ele escreveu uma vez, Siena nem sempre será amada por fazer o que é certo, mas ela dormirá à noite. Ele estava certa. Eu durmo. A riqueza que ele me deu não estava em ações ou propriedades. Estava em clareza, limites, força. E no final, eu não apenas carreguei seu legado, eu construí o meu próprio. Obrigada por ouvir a história de Siena. Se você gostou desse vídeo,
Por favor, curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.